Olá amigo, olá amiga, bem-vindo ao canal Professor Rodrigo Batista. Aqui juntos, todos os dias nós estudamos a mensagem da Palavra de Deus. Hoje então é quarta-feira, dia 4 de junho, e o nosso tema de estudo de hoje é o juiz de toda a terra. E eu convido você a abrir sua Bíblia em Gênesis capítulo 18, a partir do verso 17, onde nos contam a história de Deus conversando com Abraão e do momento em que Abraão intercede pelo povo das cidades de Sodoma e Gomorra. Vamos lá então ler a palavra de Deus? Disse o Senhor: ocultarei a Abraão o que estou para fazer? Abraão era um amigo de Deus. Se é um amigo, Deus revelaria para ele a sua vontade. E Deus continua descrevendo aqui nos textos da importância de Abraão para o mundo como representante de Deus e como o mundo conheceria mais e seria abençoado por esse homem que dedicou a sua vida a Deus. E continua o texto bíblico dizendo o seguinte, verso 20: Disse mais o Senhor: com efeito, o clamor de Sodoma e Gomorra tem se multiplicado, e o seu pecado se tem agravado muito. Descerei e verei se de fato o que tem praticado corresponde a esse clamor que é vindo até mim, e se assim não é, sabê-lo-ei. Claro que Deus sabia que o povo estava vivendo em pecado. Não havia dúvidas da parte de Deus, mas Deus gosta de deixar as coisas bem claras, bem justas. Todo mundo precisa entender que Deus é justo. Aqui o texto bíblico nos fala, quando Deus conversa com Abraão, Deus o chama de o juiz de toda a terra, no verso 25. Longe de Deus destruir os bons junto com os maus, como se os bons fossem iguais aos maus, e não são. Quando nós somos filhos de Deus, nós não somos simplesmente filhos do mundo. Nós habitamos com Deus, vivemos com Deus. E Abraão fala o seguinte, olha, não dá para Deus, que é Deus, destruir os bons junto com os maus. E no tempo do fim é exatamente o que vai acontecer. Deus destruirá os maus e poupará os bons. Quando Abraão conversa com Deus e vai intercedendo pelo povo da cidade ali de Sodoma, ele vai dizendo, olha, Senhor, você tem 50 pessoas boas, você vai destruir 50? Deus fala que não. E ele vai diminuindo até chegar em 10. E quando ele pergunta para Deus se tivesse pelo menos 10 pessoas boas, se ele pouparia a cidade, Deus olha para ele e fala, sim, se tiver pelo menos 10 pessoas, ele pouparia as cidades. Sodoma, Gomorra e as cidades circunvizinhas não tinha nem 10 pessoas. Assim como nesse mundo age e vive sem Deus, um dia vai ser destruído também, assim como Sodoma e Gomorra foram destruídos. Mas, mais uma vez, como eu disse para você já, como Deus salvou o sobrinho de Abraão, Ló, Deus também vai nos libertar desse mundo para que sejamos a salvo, recolhidos pelos anjos de Deus. Eu não sei pelo que você está passando hoje, mas confia no Senhor. E tudo mais Ele fará na sua vida. A mensagem de hoje nos mostra que Deus é o juiz, é um juiz justo. Deus quer deixar as coisas bem claras, para que a gente confie nele, para que a gente viva com ele. E isso só acontece quando temos relacionamento com ele, quando entregamos nossas vidas. A gente acorda, dorme, faz qualquer coisa, mas sempre com Deus. Isso vai nos ajudar a permanecer com ele, confiando na graça de Jesus, para nos levar para o céu, que é a nossa casa que nós tanto aguardamos. Vamos juntos orar? Querido Pai, obrigado por tua mensagem através do que nós aprendemos de Abraão intercedendo pelas cidades e de Deus, que nos mostra que um dia o Senhor nos tirará desse mundo com os teus anjos, onde estaremos então em segurança pela graça de Deus. Em nome de Jesus. Amém. Nunca se esqueça, meu amigo e minha amiga, dessa vida é você e Deus. Te vejo amanhã. Tchau, tchau.